Olá, no programa Consciência Espírita de hoje, atendendo ao seu pedido, nós vamos falar de literatura e espiritualidade. Mas antes de entrar no nosso tema e apresentar a nossa convidada especial, sempre, os nossos convidados são sempre especiais, eu queria que você conhecesse esse livro. Veja aí, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Neste livro, você encontra respostas para aquelas perguntas que o homem se faz há séculos. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? O Livro dos Espíritos foi lançado em Paris, na França, no ano de 1857. Nele se encontra a filosofia espírita. Aliás, um livro muito fácil de ler, um livro muito agradável e esclarecedor. São perguntas e respostas. As perguntas formuladas por Allan Kardec, as respostas dos espíritos de luz. E os espíritos de luz respondem com muita concisão, com muita objetividade e com muita clareza. O Livro dos Espíritos deve estar na sua biblioteca. Consulta recorrente para aquelas perguntas que nós fazemos de vez em quando, em meio ao caos da nossa vida. Às vezes vem aquele maremoto. No Livro dos Espíritos você encontra muitas respostas. Agora, A Ordem do Caos é o livro escolhido para o programa de hoje, de autoria da nossa Regina Renes, que está aqui conosco, muito simpática, ela que é jornalista e que vai falar um pouquinho do seu filho, quer dizer, do seu livro. Agora, eu já vou começar aqui colocando a nossa opinião. A ordem no caos, mas o caos não é a desordem? Muito pelo contrário. Também o caos tem a sua ordem, como tudo, né? Porque Deus está olhando tudo, está cuidando de tudo. E isso é uma coisa muito importante. E a ordem do caos significa exatamente isso, que esse caos que a gente vive, especialmente atualmente, em função de tudo que está acontecendo no mundo, não é à toa. Lógico que foram escolhas que o homem fez, foi por conta de atitudes que nós tomamos, que aconteceu, está acontecendo toda essa confusão, vamos dizer assim. É a colheita. Exatamente, é a colheita. Então, esse caos, ele tem uma certa ordem, né? É em função de tudo isso. Né? São as leis divinas. Não é o acaso. Nada é o acaso. E agora, então, é o momento da gente repensar e, no meio desse caos, começar a fazer uma nova plantação. Eu fiquei surpreso com o seu livro pela linguagem tão simples, objetiva, pela mensagem tão positiva, mensagem de esperança, de esclarecimento, mas ao mesmo tempo também é um puxãozinho de orelha. Sempre, né? Já que a gente fez o caos, vamos levar um puxãozinho de orelha, que é a espiritualidade, que faz, né? Que chama a nossa atenção, e vamos então fazer uma nova ordem. Tipo assim, alegria. A espiritualidade pede muito alegria para a gente. Então vamos repensar as coisas que a gente fez, vamos fazer de uma nova maneira, né? E por isso eu escolhi esse tema que na verdade me veio, né, intuitivamente, e acho que caiu bem direitinho porque a gente está estudando nesse momento, né, nessa chegada da nova era, que são as leis de Deus que realmente tem que reger o planeta. Você gosta dos jovens, não é, Regina? Gosto muito dos jovens, das crianças. Você fala muito com eles. A ordem, nós estamos falando de um livro belíssimo, um livro muito simples, um livro muito objetivo. Oscar Wilde dizia que o difícil é a simplicidade, não é? É fácil ser complicado, mas ser simples. A Ordem do Caos, o livro que você está vendo aí na tela, de Regina Renes, é uma publicação da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, o que já, por si, já recomenda o livro. Mais informações sobre a editora, sobre a Fundação Espírita André Luiz, você encontra no site www.mundomaior.com.br. Regina, você é jornalista. O jornalista é um repórter, ele retrata a realidade, mas ele não deixa de colocar a sua pitada de entendimento. É o que você faz nesse livro? Na verdade, assim, eu como jornalista procurei ser sempre muito imparcial, porque eu acho que é isso que tem que ser feito. É óbvio que esse tema é um tema que envolve a todos. E, assim, não tem como não dar, não é nem seria opinião, é mostrar tudo que a gente tem estudado, o que tem vivido, né? E a experiência de quem já passou por várias coisas e
está trazendo essa mensagem dessa maneira. Entendeu? Eu busquei, através dos personagens, lógico, trazer informações e verificar as coisas, as situações de maneiras diferentes e trazendo o que a gente estudou. Eu não procurei dar assim, muito palpite, não. Você acha que deu muito palpite? Olha, eu acho que na medida certa. Queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente, na família, nós temos os jovens, os nossos filhos, temos os filhos dos nossos amigos. Eu percebo que a nossa juventude, você falou em alegria, nossa juventude parece que está ficando triste. Será que ficar muito tempo no computador, naqueles joguinhos, naquelas diversões, naqueles bate-papos, o que está acontecendo com a juventude? Isso realmente é uma preocupação. A gente fala da alegria porque é o que a espiritualidade está pedindo. Mas a gente vê realmente que tem uma tristeza um pouco maior, principalmente em relação aos jovens. Eu fico pensando se é exatamente essa coisa de ficar muito no computador, e aí você não tem aquele contato tanto. Calor humano. Calor humano, e quando você tem um contato, acaba sendo embaladas com bebidas, com drogas, é uma coisa muito preocupante. Eu falei isso para o meu filho, de calor humano. Filho, sai daí, vai conversar com seus amigos pessoalmente. Mais calor humano. Ele falou, não, põe a mão aqui, tá quente. Eles levam na brincadeira, né? Mas assim, isso é uma coisa a se pensar. Né? Porque você pode ter essa parte, o computador é muito importante para a gente. Não há dúvida. Não há dúvida. Mas você pode ter o tempo para isso, o tempo para se encontrar, para ficar com os amigos de uma maneira saudável. Né? Porque atualmente a maioria, não vamos falar que são todos, porque não é, né? Não são todos que fazem isso. Quando se encontram é para uma balada e bebe, isso, aquilo é muito complicado. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois. É uma coisa muito séria. Realmente eu me preocupo com isso. Gostaria muito que isso não fosse dessa maneira. E acho, então, isso com certeza são consequências do que plantamos, né? Então, agora nós temos que modificar essa realidade. E eu acredito que dessa maneira, com alegria, por isso que eu me preocupei em fazer um livro alegre, com coisas para rir, aquilo, a gente deva chegar nesse novo caminho, principalmente para a juventude. Nossa juventude, ela nunca teve, eu vejo assim, na história da humanidade, tantas facilidades nas suas mãos. E isso não pode se perder. Olha, esse livro que você está vendo aí na tela, A Ordem do Caos, da Regina Renes, que está aqui conosco, da editora Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, é especialmente dirigido a você, que é jovem e que nos prestigia com a sua audiência. Eu já vou dizendo para você, é um livro que você lê rapidinho, muito interessante, surpreendente, consolador, traz muita esperança. E eu não vou contar a história, porque senão eu vou acabar explicando tudo e a Regina vai ficar brava comigo. Regina, quanto tempo você escreveu esse livro? Curiosidade. Olha, esse livro eu tenho trabalhado já há um tempo. Eu acho que ficaram 3 anos para eu poder ir atrás de editora, aquela coisa toda, mais uns 5 para escrever, uns 8 anos mais ou menos. Isso é muito importante, essa pergunta é muito importante, porque tem pessoas que escrevem livro como escrevem bilhete de geladeira. Então, por trás desse livro, A Ordem do Caos, existe naturalmente uma pesquisa desenvolvida pela Regina, existe muita inspiração, existe muita ajuda espiritual e um imenso amor pela juventude. É por isso que ela foi convidada para conversar com vocês. Mas fique ligado, não saia fora, a gente vai fazer um breve intervalo e eu volto com A Ordem do Caos.